Não se esqueça de dar o like. Eu sou a babaca por tornar um amigo depressivo sem teto para meu próprio conforto? Em novembro, um amigo, 28, mencionou que estava atualmente sem teto, alternando entre viver com sua irmã e sua grande família em um trailer e em seu carro, com seu gato. Eu, 31, ofereci a ele a oportunidade de morar no meu quarto de armazenamento para se reerguer. Não discutimos aluguel ou contas, ele nunca pagou um centavo. Ficou claro desde o início que ele moraria aqui temporariamente, mas nenhum prazo real foi discutido. Ele tem sido um companheiro de quarto muito considerado. Fica em seu quarto na maior parte do tempo, limpa suas bagunças, é educado, etc., e eu simplesmente não suporto viver com ele. Morei sozinha desde os 19 anos e odeio ter alguém no meu espaço privado. Pensei que ficaria bem, mas estou tensa e nervosa o tempo todo, ouvindo seus passos, respiração, qualquer coisa. Tive uma infância muito abusiva e até me mudar para meu próprio apartamento, nunca estava segura em casa. Eu fico irritada de maneira irracional com as coisas mais insignificantes e mesquinhas. Quero minha casa de volta, quero fazer sopa e torradas francesas às 3 horas da manhã, quero passar o aspirador às 22 horas. Coisas super idiotas assim. No entanto, ele não tem para onde ir. Ele receberá um cheque de empréstimo estudantil em 2 semanas, mas além disso, não tem renda. O aluguel está nas alturas e vivemos em uma região com escassez de moradia. Quando me mudei aos 19, paguei $780 por um apartamento de um quarto sozinha. Ele está olhando para mais de $1.200 por um apartamento do mesmo tamanho. Acredito sinceramente que ele não conseguirá pagar ou se qualificar para nenhum apartamento na cidade. E ele não fez nada de errado comigo, eu sou apenas neurótica. Eu seria a babaca por dizer a ele que gostaria que ele saísse até o 1º de fevereiro? E o 1º de março? Atualização. Acabamos de ter uma conversa desconfortável e fui delicada. Acabei não dando a ele um prazo dessa vez. Lembrei-o de que isso era temporário e o questionei sobre o que ele tem feito para procurar um apartamento. Ele admitiu que não fez nada, não tem planos, nem pistas e não fez nenhuma tentativa. No entanto, acredito que ele sairá por conta própria em breve. Ele evita muito conflitos, e estou muito furiosa. Depois que ele admitiu que não estava procurando um lugar para morar, nem um emprego, ele me fez uma confissão. Eu fumo maconha. Sem novidades, Sherlock. Eu sinto o cheiro todos os dias. É muito forte e minha casa inteira cheira a maconha. Não era um problema, já que eu fumo às vezes também. Teria sido legal se você perguntasse, mas enfim. De qualquer forma, ele diz que não consegue arrumar emprego porque fuma maconha e acha que não passaria em um exame de drogas. Sugeri que parasse de fumar por algumas semanas. Ele meio que respondeu, Então, se ele realmente acredita que não consegue arrumar emprego por causa da maconha na urina, ele está escolhendo diariamente a maconha em vez de ser um adulto independente, acho que é uma desculpa. Ele prefere fumar a conseguir um emprego, então eu deveria apoiá-lo. Essa é a escolha que ele está fazendo. Lembrei várias vezes a ele que ficar comigo era sempre temporário. Ele precisava começar a planejar sair, mas poderia levar alguns meses. Se recompor, ajudá-lo a se reerguer e criar um plano. Expliquei o porquê. Fui incrivelmente clara e repeti várias vezes. Agora, vou pressionar esse evitador de conflitos para conversas desconfortáveis sobre inscrições de emprego e recursos habitacionais pelo menos 2 vezes por semana. Vou obter informações de gerentes e funcionários de diversos lugares sobre como não se importam com maconha na urina, é legal onde moramos, vou pesquisar e encontrar informações sobre recursos habitacionais, apartamentos à venda e tudo mais. Pesquisar é uma das minhas habilidades mais fortes. Vou ser tão útil a ponto de ele só poder evitar conseguir um emprego se mudando. E se isso não funcionar até ele receber seu grande cheque em algumas semanas, darei a ele o prazo de março. Acho que a senhorita boazinha acabou de voar pela janela, e vou fazer torradas francesas às 3 horas da manhã sem vergonha. Atualização. Ele saiu do quarto um pouco depois de nossa conversa e me disse que vai voltar a morar com a irmã hoje à noite. Eu disse a ele que ele não precisava, não estava o expulsando, apenas queria que ele começasse a planejar e se preparar para ficar sozinho. Ele estava em uma raiva passivo-agressiva, embalou todas as suas coisas exceto o gato e se mudou. Agora tenho mais um gato. Não sei se em algum momento ele vai querer o gato de volta ou não. Ele se foi. Vou trocar as fechaduras hoje à noite.
Eu magoei a pessoa mais legal que já conheci. Preciso contar a alguém o que fiz. Me sinto culpado todos os dias por algo que disse há 4 meses, e não sei o que fazer para conseguir seguir em frente e focar na minha vida. Então, vim aqui esperando encontrar minha paz depois de escrever isso para completos estranhos. Eu, 30, tenho um amigo desde a infância, Clark, 26. Clark se casou com Adulai, 24, há 2 anos. Neste verão, Clark e Adulai convidaram alguns amigos, incluindo eu, para a casa nova deles, nas montanhas. Lá, eles têm uma piscina, uma jacuzzi e uma sala de jogos com alguns fliperamas. Passamos uma semana lá, e foi incrível. No primeiro dia, eu estava conversando com Clark, e disse a ele que eu gostaria de ter confiança suficiente para nadar. Eu fui obeso a minha vida toda, mas no último ano consegui perder mais de 60 quilogramas. Eu ia à academia todos os dias e mantive uma dieta rigorosa, e valeu a pena. No entanto, agora eu tenho muita pele flácida, ao redor da barriga. Eu contei tudo isso para o Clark, e a Adulai ouviu nossa conversa. Ela foi muito gentil e disse que minha pele flácida era o resultado de uma jornada muito impressionante, então eu não deveria me envergonhar. Ela me encorajou a nadar, se eu quisesse, e garantiu que ninguém é perfeito. Ela até brincou que suas estrias eram mais visíveis do que minha pele flácida. No dia seguinte, de manhã, só Adulai estava na piscina. Ela tem a pele extremamente clara e só fica no sol durante as primeiras horas da manhã e no final da tarde. Eu queria nadar, mas hesitei em fazer isso enquanto ela estava lá. Novamente, ela foi muito compreensiva e até disse que poderia ir embora se eu quisesse ficar sozinho. Eu apreciei isso, mas não parecia justo, então apenas sentei na beira da piscina e conversei com ela. Foi a primeira vez que fiquei sozinho com ela, e percebi que ela deve ser uma das pessoas mais legais que conheço. Durante essa semana, todas as manhãs eu acordava muito cedo esperando que a Adulai não estivesse na piscina para que eu pudesse nadar, mas todas as manhãs ela estava lá. Em certo momento, eu simplesmente tirei minha camiseta e comecei a nadar na frente dela. A reação dela foi tão boa. Nenhuma vez ela olhou para minha pele flácida, e ela conversou comigo como se nada tivesse acontecido. Quando ela voltou para dentro, ela disse, com um tom muito sério, que eu estava certo em me preocupar e não querer ser visto sem minha camiseta. Ela disse que todas as garotas solteiras provavelmente desmaiariam se me vissem nadando. Eu ri e agradeci pelo apoio e gentileza. No último dia, eu estava conversando com a Adulai, e a agradeci novamente. Ela disse que se sentiu preocupada e ansiosa sobre o próprio corpo por muitos anos, mas o Clark a ajudou, e agora ela se sente mais confiante do que nunca. Eu olhei para ela e apenas vi todas as suas falhas. Ela estava acima do peso, pálida como um vampiro e nenhuma característica era bonita ou mesmo atraente. Ela parecia tão comum, como um personagem secundário em um filme muito decepcionante. Naquele momento, minha boca grande e estúpida simplesmente disse a ela o que meu cérebro pensava, sem nenhum filtro. Imagino que, se você tem confiança suficiente para usar um maiô, eu também deveria me sentir confiante. Quero dizer, você nem mesmo vai à academia e não está em nenhuma dieta, mas está se divertindo, não importa o que as pessoas pensem de você. Vi seu sorriso desaparecer e ela de repente parecia tão triste. Ela disse que eu estava certo e se afastou. Imediatamente me senti tão estúpido pelo que disse. Ela foi legal e amável, e em troca, disse a ela que não deveria ter tanta confiança em seu corpo. Ela me mostrou muito apoio, e eu a magoei. Pedi desculpas muitas vezes naquele dia, mas todas as vezes ela apenas disse que estava tudo bem. Ela nunca contou nada para o Clark, já que ele agiu da mesma forma comigo, o que é ainda pior, pois significa que ela é ainda mais legal do que eu pensava. Desde aquele dia, vi a Adulai apenas algumas vezes, e em cada vez, pedi desculpas. No entanto, ela ainda está fria comigo e não fala comigo se estamos sozinhos. Amanhã a verei novamente no Natal. Comprei um presente para ela, um livro que ela queria muito, mas não conseguia encontrar em lugar nenhum. Espero que, depois de dar o presente, ela me esqueça ou, pelo menos, veja o quanto me arrependo das minhas palavras. Atualização. Primeiro, quero dizer que não posso cortar o contato com a Adulai, como muitos sugeriram em meu post anterior, porque o marido dela, Clark, é meu melhor amigo de infância. Então, tivemos nosso jantar de Natal anual, éramos 16 amigos e nos reunimos na casa de um de nossos amigos em comum. Eu disse oi para a Adulai e o Clark, e começamos a conversar. A Adulai ainda estava fria, então perguntei se poderia conversar um pouco com ela.
Ela relutou, mas o Clark, que não sabe sobre o que eu disse para July no verão, se desculpou e nos deixou sozinhos. Entreguei o livro para ela e disse que lamentava o que eu disse e entendia se ela nunca mais quisesse falar comigo, mas eu não poderia cortar o contato com eles, pois o Clark ainda é meu amigo. Eu disse que estava e ainda estou lutando com minha própria imagem e auto-ódio, mas atualmente estou em contato com um terapeuta e começarei as sessões de terapia em janeiro, para não machucar outras pessoas. Pedi desculpas novamente e disse que nunca quis machucá-la, pois ela é a pessoa mais legal que já conheci. Ela aceitou meu presente, mas disse que minhas palavras não apenas a machucaram profundamente, mas também a fizeram lutar novamente contra um transtorno alimentar. Quando eu disse essas coisas a ela, ela estava tendo uma boa relação com a comida e estava indo à academia. Quando eu disse que ela não parecia estar em uma dieta ou fazendo exercícios, ela teve uma recaída e não conseguiu comer adequadamente por algumas semanas, perdendo muito peso. Ela me disse que sempre teve uma alta opinião de mim por causa de todas as coisas que o Clark tinha dito a ela. É por isso que minhas palavras a afetaram tanto. Ela disse que estava feliz em saber que eu vou lidar com meus problemas com um especialista e insistiu que nossa próxima discussão deveria ser após pelo menos 5 sessões. Ela terminou dizendo que quer que nossa relação seja como antes, mas eu preciso de ajuda e ela precisa de tempo para descobrir como não ficar tão brava comigo. Não conversamos muito depois disso, mas quando eu estava saindo, ela disse adeus e até apertou minha mão. Acho que estamos no caminho certo, e talvez eu a tenha de volta como minha amiga. Acho que minha irmã e meu marido podem estar muito próximos demais para o meu conforto. Há 8 meses, minha irmã voltou para a cidade. Uma breve história, ela não morava aqui há 10 anos, pois originalmente saiu para a faculdade e nunca mais voltou. Nós nos afastamos, conversávamos talvez uma vez por ano, e eu não a vejo pessoalmente há 4 anos. Estou com meu marido há 8 anos, casada há 3. Ela o conheceu apenas 2 vezes durante todo o tempo do meu relacionamento com ele. Ele é um homem quieto e sério, que só se abre na minha frente e com alguns amigos selecionados. Ela estava com dificuldades para conseguir um emprego aqui, então achei que seria uma boa pessoa e perguntei ao meu marido se ele poderia ajudá-la a encontrar um emprego na empresa dele, já que eles trabalham no mesmo tipo de área. Avançando para os dias atuais, eles realmente trabalham no mesmo departamento agora. Ele tem agido mais fechado comigo ultimamente, mas ele alega que está tudo bem quando pergunto o que está errado. Tivemos nossa tradicional ceia de Natal em família ontem, e a princípio ele tentou escapar. Isso nunca aconteceu antes, e fiquei muito confusa com isso. Depois de alguma persuasão, ele finalmente concordou em vir. Minha irmã puxou para o lado algumas vezes, e eles estavam em uma conversa muito profunda, como se o resto de nós não existisse. Quando me aproximei deles todas as vezes, ambos pulavam um pouco, e quando eu perguntava sobre o que estavam falando, eles diziam um projeto de trabalho que está perto do prazo. Eu estava me sentindo um pouco desconfortável com o comportamento deles, mas o que mais me incomodou foi que, em um momento, ele se levantou para pegar outra bebida. Ela estava sentada em uma cadeira ao lado da porta da cozinha, então ele teve que passar por ela para ir até a cozinha. Quando ele estava perto dela, ela levantou a mão e estendeu em direção a ele, e ele acariciou a palma da mão dela e segurou levemente os dedos enquanto passava por ela. Ela olhou para cima para ele com um grande sorriso, ele olhou para baixo para ela e acenou com a cabeça. Assim que ele saiu de vista, ela virou a cabeça na minha direção e sorriu para mim. Mais tarde, perguntei a ele o que foi aquilo, e ele disse, é apenas um high five. Eu disse que não parecia, e ele disse que era só isso. Nunca tive motivo para suspeitar que ele estivesse traindo, mas isso me deixou desconfortável. Tenho lutado comigo mesma para investigar mais. Outra coisa é que ele não se concentra tão fortemente quando conversamos, sempre são respostas curtas e descontraídas. Eles estavam tendo algumas conversas intensas, em que ele estava pendurado em cada palavra dela e dando respostas detalhadas. Parece que eles estão começando a entrar em um caso emocional e físico ou já cruzaram essa linha. Eu sei que as pessoas não concordam em usar os telefones de parceiro, mas eu concordaria. Algo está claramente acontecendo. Atualização. Peço desculpas por não atualizar mais cedo, estive ocupada organizando as coisas. Após meu primeiro post numa terça-feira, perguntei ao meu marido se ele gostaria de fazer uma pequena viagem de fim de semana comigo. Fomos para uma cabana nas montanhas, onde não tínhamos serviço de celular. Planejei isso, pois queria ter toda a atenção dele. A primeira noite foi fantástica, e eu quase esqueci tudo sobre minhas preocupações com minha irmã. Quando acordamos na manhã seguinte,
Preparamos o café da manhã juntos, mas ele estava bastante quieto. Perguntei se ele queria dar uma pequena caminhada comigo, o que ele concordou. Quando chegamos ao lago, havia algumas pedras grandes onde você poderia se sentar. Ambos nos sentamos na mesma pedra, e ficamos lá em silêncio por uma eternidade. Finalmente, tive coragem de levantar as preocupações que tinha com minha irmã e ele, e seu rosto ficou branco. Ele admitiu estar apaixonado pela minha irmã, disse que tudo começou por causa de quanto eles têm em comum. Eles passam mais tempo juntos no trabalho do que ele passa comigo em casa. Ele disse que sente que pode conversar com ela sobre qualquer coisa, e isso nunca fica cansativo. Ele disse que nunca se sentiu mais vivo do que quando está com ela, e começaram um caso físico em outubro. O caso emocional começou em junho, após trabalhar com ela por alguns meses desde o final de abril. Ele se desculpou por me machucar e por me enganar e trair. Perguntei a ele o que ele queria fazer a respeito, e ele disse que, por mais que saiba que vai me machucar dizer isso, ele não está mais apaixonado por mim. A coisa mais dolorosa que já ouvi na minha vida foi quando ele disse que a forma como ele se sente por ela fez com que percebesse que nunca sentiu dessa forma por mim, mesmo no momento em que mais me amava. Ele disse que não é comparável de forma alguma, e ele não se sente certo continuando casado comigo. Estamos nos separando concordando que o casamento acabou, mas sim, estou com o coração partido. Ambos se candidataram para transferir de emprego para uma cidade diferente na mesma empresa, e ele se ofereceu para deixar eu ficar com a casa. Eu disse a ele que não queria a casa, porque me lembra dele. Estamos nos preparando para colocá-la à venda, e tenho arrumado as coisas e fazendo coisas como pintura. Ele disse que eu poderia ficar com todo o valor da venda da casa. O novo carpete e piso chega amanhã, e os carregadores vêm esta tarde. Encontrei uma casa pequena para eu recomeçar, mas sei que levará algum tempo para eu não ficar tão desolada. Minha irmã, por outro lado, não está lidando tão gentilmente quanto ele, e está se vangloriando. Ela até acidentalmente me enviou uma foto dos dois, onde dá para perceber que ela está no paraíso porque o conquistou longe de mim. Ela mudou sua foto de perfil para uma imagem dela tirando uma selfie sorrindo muito satisfeita, enquanto ele a beija na testa. Deixei de segui-la no TikTok porque agora ela está postando vídeos e fotos deles juntos, alguns deles são de meses atrás e me machucaram profundamente. Pedi a ele que falasse com ela para parar, ele disse que falaria com ela sobre isso, mas nada mudou. Eu me afastei das redes sociais por enquanto, exceto o Reddit. Minha mãe está favorecendo o lado da minha irmã, dizendo que ela não está postando essas coisas para me machucar e que minha irmã merece ser feliz. Minha mãe disse que é minha culpa por olhar, e eu preciso parar de ser tão mesquinha. Meu pai está levantando a bandeira branca e disse que gostaria de ficar fora disso. Ele disse que não está certo o que minha irmã fez, mas ela ainda é sua filha. Ele disse que não aceitará o relacionamento deles, e está aqui para mim, para o que eu precisar, mas não ficará no meio disso. Respeito a decisão dele quanto a isso, tenho certeza de que não é um lugar fácil de estar. Obrigada a todos pelas palavras gentis e todos os conselhos dados. Provavelmente não adicionei tudo, mas minha mente está meio confusa no momento. Edição. Para aqueles que pensam que isso é irreal porque foi magicamente resolvido em 18 dias, está longe de ser resolvido. Eles estão se mudando para um escritório diferente porque ele disse que se sente culpado e não quer estar perto de mim. Eles ainda não foram transferidos, porque não podem por um tempo devido à falta de vagas. Eu formulei errado, o que é minha culpa. Eu queria atualizar o máximo possível para tentar encerrar isso para aqueles que pediram uma atualização. Além disso, estou sem contato com todos eles, exceto meu ex-marido no momento, e será assim por um longo tempo, se não para sempre. Vou ficar sem contato com ele após o divórcio. Que família horrível. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias, deixe o like e se inscreva no canal. Confira esse vídeo e acesse nossa loja no primeiro link da descrição. Uma boa noite pessoal.